o ponto principal para você viver em Portugal como a segurança. Por quê? Porque, obviamente, nós estamos falando com o público brasileiro e os brasileiros, infelizmente, sofrem de uma insegurança gigante, não é? Eu acompanho os portais de vários portais no Brasil, R7, Globo, muitos mesmo, não é só aqueles principais, inclusive jornais pequenos no Brasil, jornais locais, né? Então, acompanho e vejo que realmente a insegurança está muito complicada no Brasil. Então, quando você fala para um público que sofre de muita insegurança, a primeira coisa que é fácil falar é segurança. Então, obviamente que vir para Portugal pela segurança já é um grande benefício, tá? Mas, atenção, vários pontos que eu poderia escrever aqui para vocês como um benefício de você viver em Portugal, e todos eles começam por um ponto que eu acho muito importante e que às vezes as pessoas não refletem, tá? Que eu apontaria como primeiro, que é estabilidade política. Através desse ponto é que a sociedade consegue todo o resto, tá? Quando eu falo estabilidade, não falo só estabilidade entre partidos, falo estabilidade entre o governo, entre o parlamento e governo, entre a sociedade e o governo, a sociedade e os partidos. Falo também entre, por exemplo, sindicatos e o governo, sindicatos e os partidos, ou seja, estabilidade política na Europa, né? Participação de Portugal na Europa. Então, todos esses benefícios que nós vamos falar depois, ele, para mim, né, ele começa num ponto muito interessante que eu senti ao longo dos anos aqui. Aliás, foi muito interessante que eu cheguei em Portugal em 2004. No que eu vi até hoje, foi um momento mais instável politicamente em Portugal. Tá? Você tinha aqui um primeiro-ministro que tinha acabado de entrar, que era o Santana Lopes, tá? Que é um sujeito muito polêmico aqui, muito inteligente e tal, mas que naquele momento entrava num momento meio turbulento aqui com essas mudanças, né? O governo tinha caído, né? O presidente derrubou o governo que estava em questão e colocou Santana Lopes. E ele se segurou muito pouco tempo e realmente de lá para cá a gente vem conseguindo uma estabilidade um pouquinho melhor. Mais à direita, mais ao centro, depois com o apoio da esquerda, agora com uma outra modificação política, que a gente pode abrir uma live para falar um pouco sobre isso, tá? Que eu acho importante vocês saberem, mas de uma forma geral, a gente vem conseguindo uma estabilidade política e que também vai se traduzindo na participação de Portugal também no Conselho Europeu, ok? Então, primeiro ponto, estabilidade política. E lembrar que isso tudo traz depois várias modificações, alterações, melhorias na sociedade, tá bom? Então, ponto um. Que também, infelizmente, nós sabemos que o Brasil também não tem conseguido isso ao longo dos... Eu fiz 50 anos agora, não lembro, eu como André, 50 anos, não lembro de nenhum momento que o Brasil foi estável politicamente, ok? Nós tivemos alguns momentos pequenos de entrada de alguns presidentes que nós achávamos que a coisa ia correr bem e afinal não correu assim tão bem, tá? Beleza? Exatamente, ó, isso. Antônio Lopes agora é o presidente da Câmara de Figueira da Foz. Gosto muito dele, eu acho um cara muito inteligente, mas eu acho que naquele momento ele não entrou bem, né? Não, talvez ele era uma figura muito controversa e tal, e depois aparecia muito na televisão, o pessoal criticava muito que ele aparecia muito, né? Foi muito engraçado. Mas vocês têm que entender que, imagina, eu um brasileiro, né? Chegando em 2004, era mais novo, menos maduro, é, chegando num outro país, sem entender muito bem a política, os partidos e tal, com a minha percepção de brasileiro, que é completamente diferente, né? E vendo aquele cenário todo com o Santana Lopes, foi muito legal, foi muito legal.
Mas vamos lá. Então, claramente, o segundo ponto, aí sim a gente vem para a segurança, né? E eu volto a dizer, o brasileiro, quando pensa em segurança, muitas vezes ele pensa naquela segurança é, de não se sentir ameaçado, de não estar sendo ameaçado constantemente por um ladrão, por armas, por... Pessoal, tá tudo bem com a minha internet ou não? Às vezes parece que tá meio esquisito. Vamos lá. Então, nós temos que pensar que a segurança, ela não está só nisso, tá? Ela está num espectro, num quadro muito maior. Por exemplo, quando a gente fala segurança, a gente fala também de segurança para nossa convivência no geral, né? Entre família, entre vizinhos, na escola dos seus filhos. Aqui é muito comum você ver crianças. Eu, quando eu faço tour de morador, né, é muito engraçado, porque quando eu passo em frente à escola, às vezes, passadas assim pela escola, às vezes acontece de ser 3h30, 4 horas, escola pública, nós vemos muito crianças com 6, 5, 6, 7 anos, com o telefone na mão, sozinhas, indo para casa, entendeu? Mas aqui em Caldas, né? Em Lisboa também se vê. Mas em Lisboa eu sinto que é mais comum você ver crianças juntas, né? Crianças com 8 anos, 3, 4 crianças indo para casa junto. Aqui você ainda vê crianças sozinhas. E isso é muito interessante. E essa segurança que nós temos que pensar, ela também vem por aí, tá? Não é só a segurança de não ter uma arma na cabeça, de levar um tiro, tá? Porque já se banalizou, não é? Aquilo que deveria ser um ato horrível, né? Nós não deveríamos, deveríamos ficar muito chocados quando vemos na TV que uma pessoa levou um tiro, né? Mas, infelizmente, no Brasil, são tantos os casos que já ficou banalizado. Enquanto que aqui, muitas coisas, a sociedade portuguesa se choca, e ainda bem que se choca, eles ficam mesmo, uau, como é que isso foi acontecer? E depois cobram responsabilidades do governo, etc. Infelizmente, no Brasil e alguns países, já ficou um pouquinho banalizado, tá? E isso é muito mal, tá bom? Então, estabilidade política, ponto 1 para mim, segurança, ponto 2, e pensar numa segurança mais abrangente, tá bom? Numa segurança que não é só a violência pura e dura, tá? É a segurança no geral. Então, nós temos aqui muita segurança, é um lugar, é um país que você consegue andar de carro tranquilamente. Se você quiser ter um carro descapotável, cabriolé, como eu tenho aqui, andar com ele aberto, não tem problema nenhum. Você para em frente a um café, deixa ele aberto. Você senta numa mesa, numa esplanada, põe o seu celular em cima da mesa. Você não tem aquela sensação que tem sempre alguém atrás de você e que vai acontecer alguma coisa. Os seus filhos têm uma liberdade. Você não tem que viver em condomínios, em bolhas. Por quê? Porque isso é até um ponto interessante, porque muita gente me pergunta assim, André, por que que os condomínios em Portugal, né, como você sabe, eu vendo apartamentos, por que que os condomínios em Portugal não têm academia, quadra de tênis, sala de cinema, não sei o quê, não sei o quê? Eu falo, por quê? Porque os portugueses não precisam disso. Eles não precisam, nós vivemos aqui, não precisamos viver em bolhas, né? Ao contrário, as pessoas querem dividir as coisas. Está no trabalho, sai do trabalho, vai para a academia, ou vai jogar tênis, ou vai caminhar num parque, mas quer sair daquele ambiente, né? Está em casa, quer ir para outro ambiente, não quer estar em casa e no mesmo local que você mora, vai na academia, vai no cabeleireiro, vai não sei aonde. Por quê? Porque não tem segurança, mas vale fazer tudo lá dentro do que sair, né? Não, posso fazer as coisas fora, tá? Por esse motivo, que não é muito comum, existe alguns condomínios, né? O Belas Clube, enfim, muitos, mas no geral, as pessoas aqui gostam de sair, tá bom? Gostam de fazer as coisas fora, tá? É muito interessante, tá? Então, segurança para mim é isso. Segurança para mim é liberdade. Não é só a falta de violência, né?
É realmente a aquisição de liberdade. Isso para mim é segurança, tá bom? E depois um outro ponto que eu acho que as pessoas também não pensam muito, que é Portugal faz parte da União Europeia, ok? E eu vou explicar isso porque eu admito que quando eu cheguei em Portugal em 2004, eu não fazia mais pálida ideia de algumas coisas que eu sei hoje. Sabia que fazia parte da União Europeia, mas não sabia do que isso representava, do que isso reflete, tá? Então, vou aqui falar algumas coisas para quem, de repente, não sabe, tá? Inclusive, um site que eu sempre indico para vocês é o próprio site da União Europeia. É só escrever no Google, site União Europeia, vocês vão ter lá milhares de informações sobre isso, tá bom? Então, o que isso representa? O que representa Portugal fazer parte? Representa que você tem uma Europa inteira em suas mãos, tanto para você que queira eventualmente trabalhar num outro país da Europa, queira viajar, queira conhecer mais cultura, desenvolver projetos, de repente expandir sua empresa para outros países. Só um pouco. Eu preciso respirar para falar. E também isso representa algo que eu acho muito, muito valioso, que é quem tem filhos, poder dar aos seus filhos uma oportunidade quase que única, né, para quem não está aqui na Europa, de estudar em qualquer país europeu, né? Hoje mesmo, ainda não tive tempo de responder, uma pessoa entrou comigo em contato, ouvi o áudio dessa pessoa, mas eu não tive tempo de responder, vou responder amanhã. Que é a filha quer estudar na França, moda na França, e o filho vai estudar TI em Portugal. O seu filho, por exemplo, pode estudar na Dinamarca, existe o Erasmus, né? Você pode trocar de países, há países da Europa, Suécia, Suíça, Dinamarca, Noruega, que também tem uma parceria com vários países europeus. O seu filho pode estudar nesses países, receber uma bolsa, receber dinheiro para viver lá, um apoio mesmo muito bom. Inclusive, teve uma época que eu vi num artigo que a Dinamarca pagava em média 1.200 euros por mês para um aluno lá estudar. É claro que você tem que cumprir algumas regras, alguns requisitos, não é assim à toa, obviamente, mas eu acho que isso, para os nossos filhos, né, para quem tem filhos, é algo que vale muito a pena, entendeu? Que é você abrir as melhores faculdades do mundo, né? Estão aqui na Europa, ó. Inclusive Portugal está classificada em vários cursos entre as 10 melhores do mundo. Então nem é preciso para alguns cursos você ir para outro país, mas se seus filhos quiserem para outro país, isso é uma abertura gigante, entendeu? Gigante mesmo para você conseguir fazer com que o seu filho tenha uma educação diferenciada, né, no geral, tá bom? Beleza. Então, esses são os 3 pontos que eu acho que vocês devem pensar. Como eu falei, a gente poderia falar que há muitos mais, né? Aliás, eu quero que vocês escrevam aqui, vamos lá, rapidamente, alguns pontos que vocês consideram, vocês que estão pensando em morar em Portugal, que vocês refletiram para vir morar em Portugal. Escreva aí alguns pontos para a gente também falar aqui rapidamente, enquanto eu pego um ar aqui e bebo uma água, tá bom? Vamos lá. Escrevam aí. Quais outros pontos que vocês colocariam como positivos para escolher Portugal? Fala, Fred. Beleza, cara? Cara, na verdade, isso é uma mão dupla, né? Você tem que pensar que os portugueses estão bancando alguns estudantes, né? E também a mão ao contrário também, né? Há muitos estudantes que também estão aqui, estão fora e vêm também trabalhar em Portugal. Então, Portugal está atraindo muita mão de obra qualificada, gente. Está mudando muito, o país está mudando, beleza? Vamos lá. Estabilidade econômica e valor da moeda. Olha que interessante. Legal, Marcos. Poder de compra, olha só. Poder de compra, eu tenho vários vídeos no canal falando sobre poder de compra. Já provei para vocês
já provei para vocês que eu fiz um vídeo mostrando que se a pessoa comprar um carro, né, o mesmo carro em Portugal que comprar no Brasil, o português paga em 24 meses e o brasileiro paga em 78 meses, tá bom? Eu fiz uma brincadeira em que eu falei, ó, se a pessoa juntar um salário mínimo por mês, não é? Era o Hyundai i30, né? Como é que ficava isso? Ficava que um brasileiro tinha que juntar 78 meses e um português juntava 24 ou 25 meses, tá? E a gente pode pôr aqui várias e várias outras coisas em cima da mesa, que é aquilo que o Rafael, na live passada, chamou de salário indireto, tá? Que é tudo aquilo que você não paga por viver em Portugal, como saúde, educação, enfim, muitas outras coisas. Olha aqui, ó. Olha quanta coisa legal. Estabilidade econômica, a língua portuguesa, espírito, cidadania, respeito à vida e coletividade, olha que bacana, que se traduz em segurança e qualidade de vida, olha que legal. Qualidade de vida. Emerson, custo de vida. O Emerson esteve aqui com a gente, até o Emerson fez o tour de turismo comigo, várias coisas nós apontamos aqui, ele já veio aqui várias vezes em Portugal, já conhece bem. O clima, verdade, por que não o clima, não é? Se você pensar que Portugal tem em média 300 dias de sol por ano, por um país europeu, não é? Que está na Europa, é muito bom, e esse é um dos motivos que os europeus do norte estão comprando tudo aqui em Portugal, casas, apartamentos, porque realmente o cara no inverno na Noruega tá menos 25 graus, aqui você tá com 18, 15, 10 graus que seja, tá? Então são muitas coisas interessantes. Olha só, complicado, hein? Exatamente. Manuel, olha só, o Manuel, aliás, Manuel, temos o nosso café amanhã, hein? Boa noite, André. Meu caso vim pelas minhas gêmeas e oportunidade de estudos em Portugal, obviamente. Se nós pegarmos só a questão da educação, eu vendi um apartamento para um casal brasileiro do Rio de Janeiro e não foi o ano passado. Foi ano passado? Não, foi 2020. Aliás, foi vendido em 2020 e a escritura foi no começo de 2021. Por isso que eu estou confundido. E eles estavam me falando que só de escola e condomínio, só de escola e condomínio dos dois filhos, mais o condomínio, eles pagavam a parcela do apartamento, um apartamento muito bom, não vou dizer o preço, uma questão de privacidade, mas um apartamento muito bom que foi financiado, obviamente, né, porque vale muito a pena. Só as duas escolas e o condomínio já pagava esse apartamento. Então, vejam lá a loucura que é. Clima, olha só quanta coisa legal. Exatamente. Para mim, há uma coisa que é a liberdade, a tranquilidade, quando você não tem. Quando você tem, você perde, você saca logo. Saca logo. Quando você não tem, você às vezes pode não sentir a falta. Você pode, não é não valorizar. Obviamente que ninguém é tolinho e as pessoas têm dois neurônios e sabem o que é segurança e o que não é segurança. Mas eu tenho certeza que há um sentimento que eu tenho aqui em mim, em 18 anos em Portugal, que muitas pessoas que não vieram aqui ainda não sabem o que é. Não experienciaram isso, entendeu? Exatamente. Olha outro ponto interessante. Facilidade de permanência. Portugal é super aberto à imigração, vai precisar de imigração. Aliás, saiu uma notícia, os portugueses que assistem o canal, não todos, graças a Deus, mas às vezes aparece um outro aqui,
que ficam um pouquinho chocados com o que eu falo, mas não devem ficar. Primeiro porque Portugal precisa de imigração, já está provado isso, imigração séria, imigração qualificada, imigração que venha para contribuir, obviamente. A Alemanha já anunciou que em 5 anos vai admitir 400 mil imigrantes. A Europa toda está precisando de mão de obra. A Inglaterra também precisa, tá? Então não é só Portugal, mas Portugal especificamente precisa de muita mão de obra. Tá muito complicado mesmo, tá bom? Eu não apontaria tanto, mas acho que sim, acho que é um ponto, sim. Exatamente, Emerson. Legal. Olha só, vida cultural, ótimas bibliotecas públicas, ponto alto, show, Lúcia. Israel, juros baixos por financiamento. O Israel comprou com a gente aqui um apartamento, consegui para ele um financiamento show de bola. Bacana, Israel. Aí no geral, né? Olha só, legal. Pessoal, muita coisa. Não vou aqui conseguir apontar todo mundo. Obrigado por ter escrito o pastel de nata. A comida, pô, a comida é show, comida é show. É, é verdade, é verdade. Bom, muitos pontos positivos, né? Agora, obviamente, que nós temos que entender que muitas pessoas, e essa live de hoje é um pouquinho para a gente refletir sobre isso, muitas pessoas partilham informações erradas sobre Portugal, tá? E acaba, a gente, quem não veio aqui ainda não viu, acaba tendo uma ideia errada sobre o país. Por isso que eu quis também aqui colocar esses pontos, tá bom? Ó, migração legalizada, exatamente. E é isso que eu vou falar agora, tá bom? Quero que meus filhos estudem e vivam em Portugal. João, é verdade. Estamos fazendo o caminho inverso dos nossos antepassados. Bacana. O povo português, não sei se você sabe, existe 1.500.000 portugueses vivendo no mundo inteiro. O povo português é um povo que imigra pra caramba, né? No Brasil, a comunidade portuguesa é enorme, né? E na Europa toda também. Luxemburgo tem 30% de portugueses, né? Então, eu acho que é um povo que deve entender, não deve criticar as pessoas que buscam um lugar melhor para viver e que, obviamente, estejam no país de forma correta e venham aqui para acrescentar e não para tirar só. Tá bom? Legal.